A Rádio Arte está no ar mais uma vez, professora Rosa Norato. Por que eu estou mostrando esse livro? Entrem no YouTube da Rádio Arte, tem um vídeo em que eu falo sobre esse livro. A professora Rosa no momento não participou, mas ela até me parabenizou, disse que eu fiz um vídeo muito bem, para quem não é da área, falou muito bem, né? E eu me lembro que no mesmo momento que eu indiquei esse livro, falei um pouco do livro, bem superficialmente, porque não é minha área, não quis me aprofundar muito, até para não falar muita besteira, né, professor? Não, olha. Mas no momento eu também indiquei música, né? Foi músicos de jazz no mesmo vídeo, então acesse lá, tem uma playlist música e livros, tem uma playlist de música e livros, tem a playlist de agronomia na rádio, tem uma playlist só de livros. Vocês vão achar esse vídeo onde eu indico esse livro, mas está aqui uma pessoa para falar melhor sobre esse livro, que é o Tópicos em Manejo de Plantas Daninhas. Tem um manual de identificação e controle de plantas daninhas, tá? E tem também a produção de mudas de hortaliças. Fica a indicação desses livros, com a assinatura aqui da professora Rosa Norato, né? Professora, quais são as disciplinas e qual a importância das suas duas disciplinas para o curso de agronomia? Bom, primeiramente, obrigada mais uma vez pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui, colaborando, contribuindo com o seu programa. Bem, eu sou professora aqui da UAST e desde 2009, né, 17 Sim. anos. E durante esse semestre, as minhas disciplinas principais são controle de plantas invasoras, né, que é onde a gente foca mais no controle de plantas invasoras em cultivo, né, mas a gente também trabalha em outros contextos, e olericultura, né, que nada mais é do que a produção de hortaliças, certo? Então, nessa disciplina de planta invasora, por exemplo, a gente aborda o conceito, né? É um conceito um tanto polêmico, que quando a gente fala em plantas daninhas, então existe aí um monte de gente que cai em cima da gente e diz: não é planta daninha porque elas são, não é planta daninha, não é planta invasora porque elas também têm benefício. E aí começa essa polêmica dentro de uma ótica que não é o objetivo, né? Porque esse nome daninha dá a impressão de que só traz prejuízo, Que só traz prejuízo. Mas é a mesma coisa, planta invasora e daninha, tem o mesmo, só muda o nome? Sim, elas têm o mesmo, significa basicamente a mesma coisa. Então, assim, mas aí a gente, para facilitar, então a gente costuma contextualizar o conceito. Uma planta, ela pode ser considerada daninha num aspecto ou num ambiente, e pode não ser considerada daninha no outro ambiente, no outro aspecto. Eu vou dar como exemplo o capim braquiária. É um capim bastante conhecido. É considerado uma das plantas daninhas invasoras mais difíceis de controle, que tem mais difícil de controle, de ser controlada, e ela causa muitos problemas às culturas, certo? Quando ela se desenvolve dentro da cultura. No entanto, existem pastos de capim corrente, ou capim braquiária. Por quê? Porque aí e o que vai variar aqui, tá? É a mesma planta em dois ambientes. No primeiro ambiente, você tem uma planta se desenvolvendo num ambiente ou dentro de uma atividade onde ela não vai estar beneficiando, onde ela vai estar prejudicando a cultura, competindo por água, por luz, por nutriente, hospedando pragas e doenças, né? Causando intoxicação em animal, causando urticária, certo? Isso aí, nesse caso, eu chamo de planta invasora, né? E também de daninha, sem nenhum problema, né? Então, por quê? Porque eu estou contextualizando. Sim. Nessa situação, ela é daninha, invasora, ou espontâneo, o que seja, mas eu sempre levo em consideração o que a presença dessa planta naquele ambiente me causa de dano. Logo, se é uma planta que a presença dela está me causando dano, e na minha função, né, e eu estudo a produção
Eu estudo a produção agrícola. Eu estudo os aspectos da produção. Então, tudo que comprometer a produção, que vai reduzir o meu lucro, que vai reduzir a qualidade da minha cultura, ele é considerado um fator daninho. Sim. Certo? Então, nesse sentido. No outro, quando eu tenho essa cultura, por exemplo, que ela se desenvolve, não com a cultura, quando eu tenho esse capim, essa graminha que está se desenvolvendo num pasto, que é cultivada para pasto, para se alimentar, para os animais se alimentarem, até porque ela é uma espécie que tem bastante resistência, inclusive à seca, né? Então, é uma planta que é utilizada bastante nos períodos de seca, porque se desenvolve com facilidade em relação a outras espécies. E aí serve alimento para o gado. Exato. Aí, nesse caso, eu não vou chamar essa daí de planta daninha, porque essa é a minha atividade principal. É uma injustiça. Né? Então, a atividade principal ela não está comprometendo, ela está causando benefício, porque você cultiva com outro objetivo, né? Então, eu sempre faço essa diferença, né? Então, o conceito daninho é baseado na indesejabilidade dela, naquela atividade que você está desenvolvendo. Então, é sempre muito relativo e eu faço questão de focar isso nas aulas, né? Adiantando um pouquinho aqui, que aí senão eu vou dar uma aula. Sim, claro. Sim. Então, com base nesse aspecto do daninho ou da invasora que causa, a invasora porque está invadindo o cultivo, invadindo o espaço, né? E alguém vai e diz, mas é porque elas chegaram primeiro, ok, mas eu cheguei depois, eu tenho uma atividade, né, que eu preciso desenvolver, agrícola, que tem como função fomentar a necessidade ou fomentar a agricultura brasileira, a produção de alimentos. Então, eu preciso identificar e manejar todos os fatores que colocam em risco o meu objetivo principal, né? Ou isso pode acontecer no jardim, por exemplo, quem trabalha com grama, né? Então, as plantas que surgem no meio dessa grama comprometendo o jardim, seja estética, seja, né, o desenvolvimento da grama, é planta invasora, certo? Então, em função disso, a gente estuda esse aspecto, a gente estuda esse aspecto das plantas invasoras, porque as plantas invasoras, quando elas não são controladas dentro dos cultivos, ela pode promover uma redução, uma quebra de produção, de produtividade de até 80%. Porque ela disputa nutriente e água com a planta cultivada. Sim. Exato, né? Quando essa planta tá ali convivendo, essas plantas estão convivendo com a sua cultura, com a cultura do feijão, por exemplo. Se você não controla, primeira coisa, ela começa a competir. Então competir por água, luz e nutriente. E tem um detalhe. Elas são extremamente agressivas. Elas conseguem utilizar com um pouquinho de recurso. Ela consegue produzir, muitas vezes, 10 vezes mais matéria seca. Com aquele pouquinho de água ou pouquinho de nutriente que a cultura consegue. Então, elas são extremamente agressivas em termos de eficiência. Elas têm facilidade de adquirir os nutrientes do ambiente e elas são eficientes na utilização desse recurso. Então, você tem uma cultura, por exemplo, que você precisa que ela fique fora, que ela não tenha competição, que ela tenha água na quantidade suficiente, que ela tenha nutriente, que ela não seja sombreada. Sim. Certo? Então, essa cultura, se ela não tiver isso sob controle, elas não se desenvolvem. Primeiro, elas vão começar a reduzir o seu desenvolvimento, né? Então, quando eu tenho plantas que a cultura, eu costumo dizer, para facilitar, que a planta invasora ou as plantas daninhas seriam aquelas plantas que seria um animal criado em cativeiro, né? E um animal solto na mata. Então, é o mesmo animal em ambientes diferentes,
Quando eu tiro esse animal que está aqui do cativeiro e boto na mata, se ele, a depender dos outros animais que tem ali, ele será rapidamente predado. Por quê? Porque ele não tem habilidade de se defender, porque ele se tornou... Estava num ambiente limitado. Estava muito limitado. Sim. Ao passo que ele nunca foi ameaçado. Nunca foi ameaçado, então não desenvolveu as habilidades de sobrevivência. Sim. Quando eu tenho, se eu pegar aquele animal que está na mata e botar no cativeiro, ninguém encosta nele. Porque fica estressado. Porque ele já adquiriu as habilidades de se defender, sim, de sobreviver nas condições adversas. Então, eu dou esse exemplo, né, para poder fazer a compreensão, porque muitas vezes a gente se fala, mas é mato. Tá, mas aí não pode chamar de mato. Ok, não pode chamar de mato. Porque é pejorativo? Né, porque é pejorativo. Mas para minha situação, para aquela situação é mato. Sim. E eu preciso controlar. Sim. Se eu quero ter uma planta, eu quero ter uma boa produção, né, com qualidade de fruto, sem dificuldade de colheita, sem dificuldade do produtor entrar lá na propriedade para fazer o controle, né, porque tem plantas que têm espinho, né, tem outras que são trepadeiras, que elas se desenvolvem depois, por exemplo, que o milho já está grande, então ela começa a enroscar. Então você tem uma dificuldade para transitar na área e dificulta depois a colheita. Se você tiver uma colheita mecânica, por exemplo, a colheitadeira o mato vai enroscando nessa colheitadeira. Então isso significa, a primeira coisa, o primeiro impacto é o tempo gasto para fazer aquele serviço que vai ser aumentado, o que vai implicar no custo do produtor, certo? E vai comprometer o rendimento dele. A outra coisa é que se eu tenho um resto de plantas que são colhidas na colheitadeira junto com o feijão, junto com o milho, esse resto de planta vai comprometer a qualidade dos produtos que eu vou comercializar. E isso, inclusive, não é somente pela presença em si, mas porque ele vai aumentar, por exemplo, a umidade dos grãos. Então, quando eu aumento, porque os restos de planta, eles vão adquirir umidade, né? Então, você vai desidratar o milho, vai deixá-lo no ponto de armazenamento, mas o resto do mato que estava lá dentro, não, né? Então, muitas vezes você vai ter aí um comprometimento da qualidade desse produto, que vai refletir no preço, que depois vai refletir na produção, né, no rendimento do produtor e na qualidade do produto que vai para o consumidor, né? Professora, a produção de hortaliças, né, geralmente ela é muito afetada por plantas daninhas. Aí é que eu entro na conexão das duas disciplinas. Bastante, né? As hortaliças, elas são espécies que têm um ciclo curto, a maioria que se desenvolve, né, que são muito sensíveis. Para quem não conhece, quais são as hortaliças? As hortaliças, eu sempre começo a minha aula, né, perguntando sobre isso. Aí eu pergunto o que são hortaliças, eles ficam assim. Aí eu digo, e as verduras, e os legumes, né? Então, na verdade, é tudo hortaliça, né? Porque, em resumo, assim, eu falando de uma forma bem simples, hortaliça seria tudo que é cultivado em horta. Sim. Tá? Então as frutas não entram, né? Não. Porque fruta já é do pomar, né? Fruta é do pomar. Embora você tenha hortaliças também plantadas no pomar ali em consórcio. Mas assim, as hortaliças são produzidas em horta, ou pode ser produzido no formato de hortas, certo? Então, tudo aquilo que é produzido no formato de horta. Quando eu falo de horta, eu não estou falando somente da horta, de uma horta caseira, de uma horta pequena. Estou falando inclusive de grandes áreas, produção, né, para o agronegócio, por exemplo. Eu estou falando de tomate, estou falando de pimentão, de abobrinha, de quiabo, de maxixe, de cenoura, de beterraba, de pimentão, já falei? E o tomate é uma fruta, tomate, né?
É fruto. Na verdade, tomate é hortaliça de fruto. Porque assim, as hortaliças elas são divididas em 3 categorias. Hortaliças de fruto, hortaliças de raiz e hortaliças de flores e flores e folhas. Né? Mas essa classificação é o que a gente chama de classificação técnica e vai servir ou vai ser usada para comercialização. Porque cada categoria de hortaliça dessa vai precisar de uma estrutura de produção e comercialização diferente. Se eu tenho alface, por exemplo, então eu não cultivo e armazeno e comercializo com a mesma estrutura que eu vou cultivar, por exemplo, cebola. Porque em função na necessidade, da exigência dela com relação, por exemplo, à alface. A alface eu preciso obrigatoriamente de uma estufa, de uma câmara fria para armazenar depois que ela sai do campo. Cebola, eu tiro do campo, faço ali o procedimento de pós-colheita e depois eu armazeno por aí 1 ano ou mais. Né? Claro, se eu vou isso numa câmara fria, mas mesmo a alface não demora tanto tempo. Né? Então, e tomate é hortaliça de fruto. E aí dentro das hortaliças de fruto entram também melão, melancia, morango, né? Que sempre ficam chocados, né? Com isso. Mas está dentro do grupo de hortaliças, mas exatamente porque o sistema de produção dela está mais parecido com a produção de hortaliça do que a de grandes culturas. Né? Então ainda tem aí umas brigas aí para decidir, né? Então alguém diz, não, mas mas essa melancia é fruta, né? Mas é plantada dentro da horta, ou no sistema de horta. Morango é produzido em hidroponia. Sim, né? Então, melão é produzido no sistema de horta, não atende ao critério de produção de grande cultura, vamos dizer, uma produção de campo, né? Então definiu o que é hortaliça, o que é fruto, o que é verdura, o que é legume. Na verdade, Às vezes não é tão simples. Né? Não é tão simples. A gente costuma dizer tudo que é tudo hortaliça. Então, assim, tudo que você usa para temperar, né, tirando melão, melancia e morango, que são considerados, né, frutos e que estão dentro da olericultura, mas tudo que você conhece que é usado na salada, no tempero, é tudo hortaliça. E aí existe as hortaliças de fruta, hortaliças de folha e inflorescência, hortaliças de raiz e tubérculos, porque aí existe ainda essa separação. E aí você tem os temperos, os condimentos, e a diferença ali entre tempero e condimento, o condimento é aquela que você usa só traços, né? Pimenta, por exemplo, é um condimento, um tempero, você usa para dar um toque ali. Sim. Né? Entendi. Certo? É assim, então tem essa separação, né? E aí a gente tem essa classificação que a gente chama de classificação comum, que é o que a gente chama de hortaliças, por exemplo, chama de legumes, de verduras, né? Mas que para a ciência ela não tem importância, ela tem importância para a comunicação, para facilitar a comunicação, né? E para você não ter que especificar, mas para a ciência ela não tem valor essa classificação, porque quando você diz que é uma verdura, por exemplo, você está falando do quê? Quando a gente pergunta, vou fazer uma verdura em casa. Aí eu pergunto para os alunos, o que você coloca na verdura? Eu coloco chuchu, coloco abóbora, coloco pimentão, coloco coentro, eu digo, então o que é verdura? Isso aí. Né? Tem uma certa confusão também entre o tempero e a própria verdura, né? Exato. Existe aí uma confusão entre tempero e verduras. Eu digo, olha, aí eu sempre digo para ele, olha, quando vocês vão falar, vocês vão apresentar uma palestra, né, com um profissional, então vocês vão falar de hortaliças. Vocês vão falar de verdura, porque ele vai querer saber que verdura é, né? Não chama de legume, né? É um legume.
Então, legume. o coentro, por exemplo, ele pode ser considerado uma verdura, mas ele é usado como tempero. Seria assim? É. Ele está dentro do grupo das hortaliças, né? Uma Como verdura, como a cebola, gente né? chama, Sim. como cebola, mas é usado também como tempero, né? Então, tempero, condimento, é o que é usado para preparar os pratos, né? Sim. Então, para dar um toque, né? E aí, eu sempre digo, quando você vai para a feira, ou quando você vai no supermercado, conversar com o produtor, você vai chamar isso de verdura, como você queira. Sim. Você diz, eu vou comprar umas verduras, então eu vou comprar batata, não importa, você vai comprar verdura, você já entende o que é que você vai comprar. Eu digo para ele, vocês não vão chegar na banca e dizer, o senhor tem quais hortaliças? Né? Assim, agora assim, quando você for num congresso, você vai num evento que você está apresentando, né? Sim. Para um público específico, você está falando de ciência, está divulgando ciência, então você tem que falar de hortaliças, né? Então, o tomate é uma hortaliça, tal, coentro é uma hortaliça, né, típica do Nordeste, né, ou bastante usada no Nordeste, tal hortaliça, né? Sim. Usado como tempero. Eu estava olhando aqui o índice desse livro, aqui ó, capa do livro, produção de mudas de hortaliças. Eu estava vendo a riqueza de conteúdo aqui, bem diversificado, né? Porque eu estava vendo aqui, por exemplo, tem o capítulo 3, que é qualidade de sementes. Aí eu me lembrei que tem uma disciplina de sementes, a professora Mona Lisa. Exatamente. Aí tem aqui, você vem para o capítulo 5, manejo de irrigação, que é a disciplina do professor Genival, por exemplo, né? Aí vem aqui manejo de doenças e de pragas, eu imagino que o professor Neilza, né? É isso? Doenças e pragas? Tairon. Neilza é doença. Isso. Pronto. Aí aqui a gente vê uma diversidade, uma riqueza de conhecimento e de diversidade aqui, né? Você está falando de hortaliça, mas tem um mundo tão grande aqui. Exato, porque tudo começa com o manejo da cultura. Você precisa, para você conseguir resultado na produção, você precisa primeiro trabalhar com uma semente de qualidade, que tenha pureza genética, que não traga contaminantes. Contaminantes que eu falo de outras sementes, né? Que às vezes você compra, por exemplo, o arroz. Então vem semente alpiste, né? Então a professora Mona Lisa fala sobre a tecnologia de produção de sementes, porque ela traz esses aspectos da qualidade fisiológica da semente, de todos os aspectos que precisa ser considerado na hora de você adquirir uma semente, e até para orientar no sentido que dentro da agronomia tem uma área somente que o pessoal trabalha somente com produção de semente certificada. Para ele ser certificado, ele precisa atender a certos critérios, a certas exigências, que é para não causar contaminação, né? E aí, quando eu penso em produção de hortaliças, quando eu penso também em produção de mudas, né, ou penso em produção de hortaliças, eu preciso pensar também em manejo de irrigação. Uma das características das hortaliças é a necessidade de irrigação, né? A hortaliça não é uma categoria de cultura que você possa esperar pela chuva. Sim. Certo? Ela precisa de irrigação, e essa irrigação ela vem de fora, né? Montando sistemas de irrigação. Então aí vem o professor Genival, né, de irrigação, falando dos métodos de como tornar essa irrigação mais eficiente. Aí vem o professor Thieres com meteorologia ou climatologia, falando dos fatores ali da água, de como a distribuição da água, como os fatores ambientais afetam a produção dessa hortaliça. E eu trouxe especificamente esse livro aqui para falar de qualidade, por exemplo, das mudas, porque quando a gente fala de hortaliça, a muda é considerada, há quem diga que aí 60%, que entra com 60% em torno de 60% para garantir a sua produção. Porque se você entra com uma muda que ela não tem as características necessárias ou mínimas exigidas, você compromete já a sua cultura já na implantação.
Então, a muda tem umas características que é que eu não vou estender, detalhar para não me estender muito, mas ela precisa ter características tipo que de forma que ela, quando elas forem levadas para o campo, elas possam se desenvolver, né, sem atraso na cultura, para que não saia também, para que essa cultura não ultrapasse aquele período de colheita, porque senão isso vai comprometer também o fornecimento, o atendimento à demanda do mercado. Sim. E outra coisa, né, professora? Aqui tem o nome Embrapa, né? Então, assim, quem for estudar por esses livros tem a segurança de que a fonte é bastante confiável, né? Fonte bastante confiável. Aqui não tem fake news, não. Aqui não tem nada disso. Você lê aqui é como eu sempre digo, o conhecimento está no livro. A gente tem que usar ali o Google, tem que usar a inteligência artificial, mas tem que ter o livro do lado. Como complemento, né, as outras. Né, com a assinatura aqui da Embrapa, a gente tem essa segurança, né, professor? Inclusive, quando eu vou falar quando os alunos vou orientar no sentido de que façam... O UFV, só desculpa, professor, só para citar aqui a editora UFV, também nos dá segurança, né? Exato, a UFV, ela é uma das maiores estudiosas em planta daninha. Sim. Né? Planta daninha. Certo? Então a gente tem muitos materiais, e aí você vai encontrar, voltando aí, os alunos vão estudar, eu peço para eles darem uma olhada, mesmo que eles consultem o Google, né? Que hoje em dia, quando fala em fazer pesquisa, se pensa direto no Google, inteligência artificial. Mas eu digo, olha, pegue o roteiro do livro, ou então você vai em fontes confiáveis, materiais da UFV, materiais da Embrapa. Hoje a gente tem Embrapa Hortaliças, a gente tem Embrapa Semiárido, né? Então hoje tem Embrapa Solos, a gente tem Embrapa Meio Norte, a gente tem Embrapa no Brasil inteiro, né? A empresa de pesquisa agropecuária mais importante, né? Inclusive a Embrapa, ela é responsável, sempre foi responsável desde o começo por expandir, né, o conhecimento, né? Foi a primeira, eu acredito que a primeira empresa de pesquisa brasileira, né? Então, é sempre importante consultar fontes seguras. Claro. Às vezes me falam, mas é porque eu fiz uma consulta e a informação foi essa. Eu digo, olha, veja de quando foi essa informação. Ou às vezes faz uma consulta. Se está atualizado ou não também, né? Exato, se está atualizada. Porque eu digo, hoje em dia não justifica mais você fazer uma pesquisa e trazer um dado de 2020, de 2019, de 2000... Não, porque diz que nos últimos 10 anos, eu digo, em termos de pesquisa, em termos de conhecimento, 10 anos é um pulo a ciência é muito dinâmica. enorme. Sim. A ciência é muito dinâmica, então é importante sempre consultar fontes, né? Importantes, né? Fontes confiáveis, que qualquer pessoa possa acessar aquela fonte e aprofundar aquele conhecimento. Sim. Professor, uma curiosidade, não sei se você vai saber me responder, que é mais a questão do mercado, do preço. Sim. Por que é que, assim, para a gente já chegando aqui na reta final do vídeo, né? Fiquei com essa pergunta. Por que o alho, geralmente não, o alho é mais caro que a cebola, né? Acho que sempre, né? Por que ele é mais caro? E por que geralmente a cebola roxa ela é mais cara do que aquela cebola branca, né? Que a gente fala, né? Por que é isso? É questão de a quantidade que é de oferta? O que é? Questão de armazenamento? O que é, professor? No caso, vou começar do final para o começo, com relação à cebola. Vamos lá. A produção brasileira, ou a produção de uma região, ela é norteada pela exigência do consumidor. Certo. É o consumidor quem define quanto você vai produzir, certo? Então, no Brasil, né, tem tradição, se tornou tradição usar cebola de pele branca, sim, né? Sim. Ou pele amarela, né? Então, mas assim, a cebola branca ou cebola amarela, certo? Então, é uma questão de gosto, sim, certo? De cultura. De cultura. Cultura é cultural mesmo. Certo. Então, talvez pelo fato dos primeiros, de terem sido as primeiras variedades a serem
os primeiros materiais a serem cultivados, porque antes vinham de fora, né, essas variedades. Então, tinham que vinha de outros países, Estados Unidos, né, por exemplo, ou mesmo da Europa. Então, essas cebolas inicialmente, elas eram... Nós não tínhamos variedades próprias, né, desenvolvidas aqui. Então, se convencionou-se utilizar produzir essas cebolas. E aí depois foi surgindo a cebola roxa. A cebola roxa tem um detalhe, né? Ela é mais, a gente chama de pungência, é o termo, né? Então ela é mais ardida. Sim. Ela tempera mais. E o paladar, né, da maioria está mais acostumado à cebola branca, que é um pouco mais adocicada. Sim, né? Então tem aí uma preferência. Então existe ainda um certo preconceito com relação à cebola roxa, embora ela seja mais nutritiva do que a cebola branca. Uma farofa e coisa, a roxa é mais gostosa. Exato, ela é mais saborosa, ela tem um sabor mais tem forte. Um sabor mais forte. Isso. E assim, então para um paladar mais exigente, então a cebola roxa vai lhe dar esse retorno. Né? A resposta do alho, para tu me responder do alho, é mais ou menos nessa linha de pensamento? Não, no alho, o problema do alho, a questão do preço do alho é que hoje em dia a maior parte do nosso alho, eu acho, não tenho um dado correto, mas praticamente todo o alho nosso, ele é importado. Aí você pergunta por que, sendo o Brasil desse tamanho, com essa diversidade de clima, né, de solo, a gente compra alho? Porque o sistema de produção de alho é muito caro, certo? E não existem os investimentos que são feitos para a produção do alho, não compensam para o produtor. Sim. Né? Então, assim, é um investimento muito alto e o alho ele é muito sazonal, indeterminado. Você não consegue produzir alho o tempo todo. Já é diferente da cebola. É diferente da cebola. Cebola você planta praticamente de janeiro a janeiro, a depender da variedade. Então, para a gente ter alho, e porque o alho ele é uma hortaliça que ele é consumido em todas as casas, todos os dias, e não tem um período de demanda específico. Né? Então, usa-se alho durante todo o tempo. É tanto que a variação de preço do alho em relação às outras hortaliças não é tão grande. Sim. Né? Não oscila tanto. Embora você tenha períodos onde você tem um aumento, né? Um aumento maior, certo. Né? Quando você tem um aumento maior é porque a demanda é a mesma, sim. Mas a oferta está sendo menor. Aí isso, por exemplo, normalmente é trazido, normalmente não. O nosso alho, eu arriscaria dizer que quase 90% vem de fora. Certo? Acho que da Argentina, não sei de onde mais, Índia talvez, tá. Certo? Mas sei que da Argentina vem, né? E o restante é produzido principalmente em sul e sudeste. Então, no nordeste produzido muito pouco alho, certo? Por causa das condições mesmo, das condições climáticas, porque o alho precisa, como você disse, né? E porque o alho precisa de condições temperaturas mais amenas, certo. E precisa de um período específico de frio para que ele produza bem. É muito mais exigente que a cebola. É muito mais exigente que a cebola. E aí quando você tem esse aumento, ele vem quando você tem uma oferta que é menor do que a procura, do que a demanda. Sim. Então, isso acontece às vezes, por exemplo, quando você tem enchentes, por exemplo, ou seca, principalmente enchente, nas regiões produtoras do Brasil, que é sul e sudeste, então você tem aí uma redução no fornecimento, e aí, logicamente, quando você tem uma diminuição na oferta e a procura continua alta, então você tem um aumento no preço. Então, é basicamente isso. Tranquilo, está respondido. Tá? Que bom. Que bom, professora. Mais uma vez você está aqui na Rádio Arte. Agradecer, né, mais a sua participação. Falamos da cidade de Areia, falamos das suas disciplinas, a importância, né? Uma verdadeira aula, tanto na parte das plantas daninhas como na parte de hortaliças.
Eu agradeço, né? É sempre um prazer poder estar aqui participando, é sempre uma conversa sempre muito agradável, Sim, né? sim. Né, Viana? A gente vem quando nas primeiras vezes que eu falava, aqui uma conversa, uma entrevista, então eu me tremia toda. Dessa vez já está mais tranquilo, porque é de fato uma conversa onde a gente se sente à vontade, Claro, né? claro. Para falar. Claro. Né? E para falar das disciplinas, né? Da vida, das nossas experiências e poder compartilhar também, né? Com os ouvintes ou, né? Com os que acompanham no YouTube, claro, um pouco da vida, de quem somos nós, sim, né? Muitas vezes as pessoas nos veem, é professora, né? Professora de quê? De agronomia. Ah, tá, agronomia, sim. Ah, sim, lá em cima, no ímã, né? Isso, Né? isso. E aí, mas tu faz o que lá? Eu dou aula. Ah, mas faz o quê? Então, assim, eu acho que esse quadro, né, é muito importante porque traz esse conhecimento, né? Sim. Essa informação para a sociedade e quem sabe, Claro, né, até inspira, né, pessoas a entrarem nessa área. até quem vive aqui dentro da UASH passa a conhecer melhor o seu trabalho, o meu trabalho e de outros professores, né? Porque às vezes a gente se conhece, cumprimenta, trabalha junto, mas às vezes não conhece com profundidade o trabalho um do outro, né? Inclusive nós temos uma horta, né, aqui na UASH, a gente utiliza para as aulas, né, as aulas práticas, então a gente planta várias culturas e vai acompanhando ali, umas dão certo, outras não. Sim. Né, o manejo de plantas invasoras é um pouco mais específico, mas mas não tem como pensar em produção, em sistema de produção, sem pensar em manejo de plantas invasoras, até porque em função do Brasil ser um país agrícola, nós temos um consumo muito grande de herbicidas, né, que são os produtos usados para controlar plantas invasoras. A gente tem culturas hoje em dia cada vez menos tolerantes às plantas invasoras, a gente tem herbicida cada vez mais eficiente e plantas invasoras cada vez mais tolerantes aos herbicidas. Sim. Então é importante a gente conhecer as espécies para poder nortear esse manejo de forma que atenda aquele requisito de produzir com qualidade, mas respeitando os limites, né, da cultura, claro, né, da cultura e do consumidor, né? Não dá para pensar em cultivo sem pensar em planta invasora, em manejo. Né? Sim. Você que é estudante de agronomia, quando você tiver um tempinho, entre aí na Rádio UASH, assista os vídeos com a professora Rosa, que também é uma aula, viu? A aula é presencial lá, no bloco 1 da agronomia, sim, mas a aula também é aqui na Rádio UASH. Obrigado, viu, professora? Obrigada, eu que agradeço. E parabéns pelo seu trabalho, viu? Pelo seu histórico de luta e de vitórias aí até chegar aqui. Tá obrigada, é um prazer. A Rádio UASH é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco e até mais.